Olá, pessoal. Então vamos lá para mais uma rodada de entrevistas com a banca examinadora. Desta vez com a professora Annelise, que é professora da URGS, e ela vai estar aí na turma da manhã. Muito obrigado por aceitar o convite, professora. Eu que agradeço o Se puder convite. se pudesse apresentar um pouquinho, falar de ti, o curso, né? Enfim, que tu fizeste, quando se formou. Ok. Eu entrei na URGS em 93, fiz o curso de Engenharia Civil, me formei em 98, não faço muitas contas, tá? E depois que eu me formei, logo em seguida, antes ainda eu já tive contato durante a graduação, acho que isso é interessante até falar para o pessoal que está cursando, né? Que quem se interessar na parte mais de pesquisa, né, que busque uma bolsa, alguma coisa assim. Minha história é toda acadêmica, né? Minha experiência é toda acadêmica. Então, ela já começou lá na graduação. Eu fui bolsista de iniciação científica num laboratório que se chamava LEDEC, ele nem existe mais, que era de estruturas. E depois eu passei para o NORI, que existe ainda até hoje, né? Que trabalha com a área de construção. E quando eu me formei, eu já estava muito envolvida ali e comecei meu mestrado na área de construção civil, também com um trabalho bem laboratorial, assim, de pesquisa bem de laboratório mesmo, na área de construção, estudando concretos. Resistência a concretos, com silicativa na época, né? E trabalhando com a parte de exposição a cloretos e resistência a cloretos. Quando eu terminei o mestrado, surgiu a oportunidade daí eu já estava pensando no que eu vou trabalhar, né? Vou emendar um doutorado, o que eu vou fazer. Surgiu a oportunidade de participar de uma seleção para professor substituto ali no departamento de design e expressão gráfica. E ali fiquei, porque eu fiz um ano como substituto, né? Aprendi muito, dei aula de todas as disciplinas para engenharia, então eu comecei com geometria descritiva 2, geometria 3, desenho técnico 1, desenho técnico 2, e ainda dava desenho geométrico, que era na época para artes e para matemática, nem era para o design, hoje em dia ele é só para o design. E aí dali eu fiz o concurso um ano depois. Nesse um ano que eu estava como substituto, ainda trabalhei um ano lá na Fevale, também dando a mesma disciplina de geometria descritiva. O pessoal soube que eu estava como substituta e daí me convidou para trabalhar lá, e aí eu tive que abdicar no final, depois que eu passei no concurso. Então, eu entrei como professora concursada em 2003. Aí, até hoje, dando essas mesmas disciplinas, mais na área de geometria descritiva e desenho geométrico, não o desenho técnico. Essa é mais ou menos a minha história. E hoje eu estou finalizando o meu doutorado, finalmente resolvi encarar essa boca de fazer o doutorado, e eu estou nos últimos meses, assim, finalizando a pesquisa e tal. E o meu doutorado na área de design, né? E design e educação, que foi onde eu mais tenho experiência e trabalhei na minha fase toda profissional, né? Que foi como professora de expressão gráfica. Isso é uma coisa que eu me apaixonei. E tudo tem que ser feito, eu acho, assim, quando tu te encontra naquilo que tu... Eu jamais pensei que eu ia ser professora, mas enquanto eu estava fazendo pesquisa e tal, me despertou um pouco essa parte. Sempre fui muito pelo lado acadêmico, não conseguia me imaginar trabalhando numa obra, aquilo não combinava muito comigo, então eu fui buscando durante a graduação
porque o curso de engenharia é riquíssimo, tu pode, eu digo, atirar para tudo que é lado, né? A gente tem uma formação muito completa, assim, dentro da URGS também, te dá caminhos infinitos, Sim. né? A engenharia em si, o pessoal vai para a área da acadêmica, para administração, até mercado Isso, financeiro, né? isso, Mas a tua paixão pela área de design gráfico foi justamente então na pós-graduação, né? foi na pós-graduação que eu estou me especializando agora na parte de estudar como ensinar a expressão gráfica, essa Uhum. parte mais formal, Sim. vamos dizer assim. E na Tá? época. É complexo para eu te explicar agora o que, que é a minha tese, tá? Mas é na área de design e educação, usando o design para aplicar em como ensinar. Uhum. E tua defesa de tese, né? De doutorado Isso. vai ser esse ano ainda? Ou vai ser ano que vem? Vai Ou- ser provavelmente em março, por aí. Uhum. Já tô Então quem quiser acompanhar a professora, finalizando. quem quiser acompanhar a professora, eles disponibilizam geralmente Ah, sim, sim, para sim. poder verificar, né? Sim, sim, isso é bem legal. Isso é bem legal. Até eu estou fazendo a minha pesquisa com o pessoal da engenharia civil, estou aplicando, vou aplicar agora nos próximos meses nas turmas Uhum. de engenharia civil, já apliquei questionários, então acredito que o pessoal que está fazendo rodovias agora não foram esses que eu apliquei o questionário, porque faz 2 ou 3 semestres que eu É, apliquei. Então, eu, acho que o pessoal eu acho que já deve estar no quarto semestre ou quinto, né? sim, quarto, quinto. Eu peguei a época do remoto, né? Daí eu acho que Ah, era sim. bem diferente. Inclusive, É. isso vai de encontro que eu ia perguntar agora. Como é que era as cadeiras de expressão gráfica na época que tu fizeste, comparadas com o que são dadas hoje em dia, né? Como eu falei, teve a época do remoto ali que os professores tiveram que usar Sim, muito da tecnologia, né? sim. Sim, eu acho que isso vai ficar. Uhum, Muito disso vai ficar, porque nos facilitou bastante a vida e o material que a gente fez e tal. Mas de quando eu fiz, vamos falar de uma maneira geral, as disciplinas de engenharia, né? uhum, Tá muito diferente o que eu tenho visto agora, assim. As disciplinas do básico, elas não têm muito o que inventar, mas eu acho que é porque elas são, como diz, né? Elas vão te desenvolver capacidades e cognitivas que não tem como a gente fugir de uma matemática e de uhum, um raciocínio 2D, 3D na parte de expressão gráfica, né? De uhum, leitura de figuras 2D, né? Para o entendimento de uma planta, por exemplo. uhum. Mas e aí tem toda essa parte formal que a gente não tem como fugir. O que a gente pode fazer é se apoiar em tecnologia e modificar alguma coisa. Mas da época que a gente fez, era assim, prancheta, aula cuspe-giz, como diz um colega meu, o professor Pires, era cuspe-giz. E a gente ali ouvindo o professor falar, não tinha um recurso de um projetor, de Uhum. uma apostila bem elaborada e tal, a gente se apoiava num livro ou no outro, essa parte nesse livro é melhor, essa parte nesse outro livro é melhor, e Uhum. não tinha livro para todo mundo na biblioteca, e tu comprava um livro, era uma coisa muito louca. Mas a gente se virava, assim. Não tinha esse monte de vídeo no YouTube, que hoje em dia tu te aperta, tu vai ali, busca só aquela coisinha que tu quer, Uhum. né? Ou uma explicação do professor. Agora, como a gente estava falando do ensino remoto, né? Sim. A gente disponibiliza um monte de material para aluno. Claro que eu acho que eu, no lugar de um aluno, eu sempre tento me colocar no lugar do aluno. Assim. Uhum. Eu não teria saco de ouvir todo aquele monte de vídeo, né? Eu acho que eu iria buscar de forma mais pontual, assim. Uhum. Então, mas esses vídeos estão lá como apoio, né? Uhum. E servem, eu acho que o pessoal usa bastante, assim, para tirar dúvida e tal. Fora o que a gente tem em aula, né? Sim, sim. Tem toda a explicação na aula, mas faltou uma aula e tal, tem aquele recurso. Então, isso aí ficou muito,
muito bom, assim. Uhum. Acho que o pessoal tem utilizado bem. Aqueles vídeos que, que os professores usaram tá sendo muito bom para complementar, né? Caso o Isso, aluno perca a aula ou, enfim, não tenha prestado atenção é. uma hora ali, acaba ajudando bastante Quer depois, né? rever uma explicação, está Exato. fazendo exercício e quer rever alguma coisa. E sem falar dos softwares também, né? Hoje em dia tem AutoCAD para fazer desenho. Comparar. Eu imagino que Ah, sim, antigamente era na mão, né? Eu não tudo. imagino fazendo na mão, né? Deve ser É, muito. É na era com raça, né? régua T, a gente carregava no ônibus a régua T. Hoje em dia, Claro. na geometria descritiva, tu deve saber, a gente ainda usa instrumentos tradicionais, né? Uhum, sim. Porque o tempo, o tempo do raciocínio, toda a parte cognitiva que a gente tem quando está fazendo um desenho, se tu vai fazer no computador, ainda tu tem mais a carga cognitiva de saber usar o software, Uhum. né? Que tudo bem, às vezes é coisa simples, mas tu perde aquele outro lado de motricidade, de habilidade. Então, ainda se usa as duas coisas, e o que a gente está tentando, e isso também faz parte da minha pesquisa, Uhum. é equilibrar isso, usar as duas coisas, porque as duas são importantes, as duas desenvolvem características importantes, né? Uhum. Coisas habilidades que são muito importantes para a profissão depois. Tu tem que saber esboçar um desenho da tua ideia, do que tu está pensando. Ah, eu imaginei uma peça assim. Ah, mas eu não sei nem te explicar como é que é. Uhum. Não, só um pouquinho. Né? Eu quero fazer um encaixe aqui com ali. Ah, a viga vem daqui e o pilar vem de lá e assim vai se encaixar, sabe? Uhum. E tu, né? Tu Sim. precisa, tu precisa demonstrar aquilo ali, às vezes explicar para alguém, uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Se tu sabe te expressar com as imagens e tem uma boa visão espacial, tu te vira Uhum. com um rabisco. Uhum. Né? Por isso que o desenho técnico à mão livre é tão importante, porque ele é uma ferramenta de comunicação, como falar. Uhum. Né? Sem dúvida. Eu faço a comparação assim, que ele é como a fala. Que, claro, vai ler um texto é uma coisa, saber ler um texto é uma coisa, saber fazer um desenho técnico, né? Mas a expressão ali na hora, vai fazer um rabisco para te expressar, para te comunicar a tua ideia, isso é fundamental. Sem dúvida. Ah, bom, a gente costuma brincar que aluno da URGS não dorme. Sempre vai ter uma cadeira de manhã, tarde, noite, ou é estágio, ou é monitoria, né? Mas Sim. como é que é a carga horária de professor? É mais puxado? É mais ou menos como era na graduação? Acho que não. É que eu já estou numa zona de conforto, vamos dizer assim. Então, a gente tem no nosso departamento uma carga horária de 12 horas em aula, em sala de aula. Claro que não é só aquele momento ali, né? A gente sabe que tem um bom envolvimento atendendo aluno, corrigindo material, preparando prova, preparando exercícios, listas, essas coisas. Mas, assim, não é um. Quem se envolve também com pesquisa, aí sim. Temos colegas, assim, que mal se envolvem com pesquisa, ou tem uns que estão muito envolvidos, porque também trabalham com a pós-graduação, né? Mas é que eu gosto muito do que eu faço, então para Uhum. mim não é uma coisa. É leve, Sim. sempre é leve, assim. Mas não é um envolvimento assim que eu vou te dizer, eu perco meus finais de semana. Não, eu tenho todos os meus finais de semana. Que bom. Tranquilos, a não ser no final de semestre, às vezes tem uma pilha de prova para corrigir, mas eu não costumo deixar para o final de semana. Tem uma organização assim que eu consigo Vai se manter. planejando direitinho, vai, segue tudo livre. Dá tudo certo. Essa é uma pergunta meio complicada que os outros entrevistados têm uma dificuldade, mas aí É, também ela é muito, né, não sei. Tu se formaste em 98, né? Durante sim. toda essa trajetória, teve algum caos que tu acha que
tu achou interessante, alguma coisa do tipo, nossa, tomara que não aconteça de novo. Mas alguma coisa que tenha, sei lá, tenha tirado algum proveito. Oh, Caos que eu tenha tirado proveito. Eu acho, vou te contar um caos que aconteceu. Agora eu não sei te dizer em que ano foi isso, mas faz pouco tempo e foi antes da pandemia, uns 2 anos antes da pandemia. Acho que uhum. vocês não estavam ainda, não tinham ainda feito vestibular. Foi aquela vez que fecharam, os alunos invadiram o prédio. Não é, Ah, não é a, é, não é é isso. a Eu estou falando ocupação, se não me errado, engano. acho. Ocupação, isso, estava me faltando a palavra. Eu lembro. Ocuparam o prédio da arquitetura e nós ficamos impedidos de entrar e sair. Eles entraram em greve, né? Uhum. Eles não queriam aulas, eles estavam reivindicando assuntos políticos e outras coisas. Nem lembro assim detalhes para dizer agora. Uhum. Mas aquilo ali foi uma coisa que impactou bastante, assim, a gente não ter direito de porque não tinha condições. Então, o que a gente fez foi conseguir sala em outro prédio para conseguir continuar levando o semestre adiante, né? E Uhum. aí os alunos vinham e participavam das nossas aulas, esses que estavam na ocupação, né? Sim. Porque a gente estava levando o semestre, não eles perderiam, mas Uhum. não tinha como, né? Mas foi uma coisa que eu lembrei agora, assim, que Uhum. chamou muita atenção. E a pandemia, né, que foi impactante para todo mundo e foi um momento assim que para nós professores foi totalmente sair da zona de conforto, Uhum. inventar uma nova forma de dar aula de desenho que tu tem Sim. que olhar para a mão fazendo a coisa, né, fazendo. Uhum. Eu acho que para o desenho um e para GD foram bem impactantes. Eu acho que para o desenho técnico 2 até foi um pouco mais simples, porque usava a ferramenta do AutoCAD, mas a gente tem que aprender a fazer vídeos e tudo, que eram coisas que a gente não dominava, mas foi um aprendizado muito intenso. Nós tínhamos grupos de professores que a gente trocava muito ideia, um Uhum. ensinava o outro a fazer, olha, eu descobri tal coisa, usa programa tal, então era muito legal, porque a nossa faixa etária não sei qual é a média do departamento. Tem gente mais jovem que eu, tem gente bem mais velha que eu, tem gente já se aposentando, e esses professores tiveram que fazer, eu acho que um esforço mais Maior. intenso, né? Sim. Mas dominamos, deu tudo certo O no fim importante é das que já foi tudo, né? Já foi, graças a Deus. E ficaram coisas muito boas, né? Sim, Isso sim. aí foi o lado bom da pandemia, se é que a gente pode dizer. Essas coisas que ficaram, esses aprendizados e material que a gente produziu, meu Deus, eu acho que eu Uhum. nunca tinha produzido tão intensamente coisas assim, que Uhum. ficaram em material que eu considero muito rico, assim, ficou muito Uhum. bem feito, ficou muito bem pensado. A gente teve um período muito diferente das particulares, Uhum. né? A gente teve praticamente 6 meses ali, enquanto estavam discutindo as regras, o CEP discutia as regras de como deveria ser, para a coisa funcionar bem, para todos os alunos terem as condições, e mesmo assim, a gente sabe que foi bem, muito difícil, Uhum. né? A gente teve todo aquele tempo assim para produzir. E o pessoal das particulares tiveram uma semana, 15 dias, agora vamos tocar. Uhum. O que vocês fizeram, vamos lá. Vai assim, né? Sim, E sim. a gente teve todo um preparo, então, nesse aspecto, não tenho o que reclamar. Foi tudo bem. É um período Muito, conturbado, né? para todos. Felizmente, eu acho que ano que vem já recupera o calendário original, né? Ou É, 2025. não, acho que o próximo semestre, eu acho que está para começar final de março, não me lembro É, direito por aí. qual é a data, Por aí, por aí. mas já está muito melhor, né? Sim, sem dúvida. Então, acho que ano que vem vai para os eixos. Como é que tu avalia o mercado da área hoje em dia? A engenharia ele tem muitos altos e baixos, né? Mas hoje em dia,
pelo menos na tua perspectiva, ela está crescendo, Eu descendo? acho, bom, eu não sei, mercado de vendas, me parece que está sempre muito em alta, né? Uhum, De construções, assim, de prédios novos, o que a gente vê não para, isso não para, uhum, né? Mas eu acho que na profissão, assim, tá o que eu vejo que está mudando, a tecnologia está entrando com tudo, né? E o pessoal não pode correr o risco de pensar, quem está estudando engenharia e vai logo em seguida entrar no mercado de trabalho, achar que o computador e os softwares vão resolver toda a vida para, né? O que vocês, eu penso assim que quando a gente está preparando engenheiros para o futuro, preparar vocês assim o máximo em vocês saberem tomar as decisões, né? Porque o software vai entregar lá uma resposta e vocês é que vão avaliar se aquilo ali tem coerência, se aquilo ali é viável, se faz sentido, né? E para isso tem que ter muita cabeça por trás. Não é o software que vai resolver a vida, uhum, né? Ele vai facilitar, ele vai ser uma ferramenta. A inteligência artificial que a gente está vendo, que está vindo com tudo, uhum. não dá, muitas vezes, dá respostas muito erradas, e tu tem que saber ter discernimento de tomar a decisão se aquilo ali, tu vai acreditar naquilo ali, ou tu vai ir atrás de mais informação, ou, né? Uhum. Então, que eu vejo, eu acho que a gente está num momento, assim, meio crítico, né? De as pessoas irem pelo mais fácil às vezes, e engenharia é um curso lindíssimo, assim, que tem uma gama de possibilidades que tu pode ir trabalhar, né? Uhum. E precisa de cabeça pensante, Uhum. senão os prédios vão começar a cair. Ah, eu calculei no software lá de cálculo estrutural, e aí deu tanto, e aí eu mandei fazer, assinei embaixo, sim, mas tinha lá um número errado e o prédio vai cair, entendeu? Tu Sim. assinou embaixo. Tu tem que ter são coisas, eu comparo assim até quase como um médico, né? Daqui a pouco tá construindo coisas aí que primeiro agora a gente tem os efeitos climáticos estão mais fortes, né? É o que Uhum. está aparecendo, e as estruturas estão prontas para isso, estão preparadas. Pois é, tem que ser Agora pensado. sim, está valendo muito mais a parte financeira, né? E aí, como é que fica? Pois é. Tem o software, mas Isso a é pessoa uma, tem que saber, tem que saber isso é usar. uma luta que vocês vão ter que lutar por nós, porque, né? Vocês é que vão lá para botar a mão na massa, né? E vocês vão ter que lutar pelo que vocês acreditam Uhum. ser o correto. Eu estou dizendo na hora do dinheiro pesar, né? Sim, sim. Das tomadas de decisão. Então eu não vejo eu acho que o futuro como é que eu posso dizer? Eu acho que tem muita coisa por vir ainda que vai facilitar muito, Uhum. né? Mas tem que ter cuidado, parcimônia e muito. Muito Os crânio. que tiverem crânio vão ir muito além. É, isso vai um pouco de encontro com a Souberem próxima pergunta. aproveitar com Sim, inteligência. sim, sim. Não artificial. Inteligência. Isso, isso. Isso vai um pouco de encontro com a próxima pergunta. Que tu acha que o aluno precisa ter? O que tu imagina que o aluno precisa ter para seguir na área de projetos? Projetos no geral. Eu acho que muito isso, assim, saber trabalhar em equipes, essas habilidades, essas competências, né, que a gente fala tanto, assim,
E sempre que vocês tiverem oportunidade, eu acho que é uma tendência também que eu tenho visto assim das disciplinas que são mais do meio do curso em diante, essas mais práticas, até como essa disciplina de rodovias, né? Que o Daniel está fazendo um trabalho fantástico com vocês, assim, é muito botar a mão na massa. Quanto mais vocês puderem botar a mão na massa, quanto mais os professores puderem proporcionar esse tipo de atividade, assim, que seja o mais próximo da vida profissional, é o momento de vocês treinarem, de vocês exercitarem isso e não acontecer nada. No máximo, uma nota, né, mais baixa, vamos dizer, se alguma coisa saiu muito errado, mas é o momento de exercitar e de aprender, né, com os erros, porque depois não pode errar mais depois, não pode. Sim, sim. Evita-se, né? Vai ser muito mais grave errar depois. Então, quanto mais a gente puder proporcionar esses momentos para vocês desenvolverem essas habilidades de trabalhar em equipe, de saber ouvir a ideia do outro e complementar, e, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Fora a parte de estar preparado para usar as novas tecnologias, né? Se comunicar, assim como a gente está fazendo hoje. Isso aqui já virou nosso novo telefone, né? Exatamente. Quando que a gente imaginava que os Jetsons faziam isso, né? Do desenho da minha época, não é da tua, mas tu deve conhecer, que todo mundo fala. Que tudo que aconteceu na pandemia era o que acontecia naquele desenho, né? A gente se viu no futuro. Mas, e dominar essas ferramentas, né? Estar preparado para entrar com tudo, né? E vocês estão aqui numa universidade muito conceituada, né? Muito bem conceituada. Então, aproveitem assim tudo que vocês puderem sugar da gente, né? É o momento. E vocês estão com a energia a milhão assim para isso. Porque depois a gente vê quando a gente vai ficando assim mais senhorinha, a cabeça não tem aquela velocidade dos 20 anos. Mas vai, mas não é, sabe? Sim. A velocidade não é a mesma, né? E vocês estão com tudo, com todo o gás, tem que aproveitar cada minuto, cada momento para aprender, para estar ligado no que os professores estão dizendo, e quer saber mais, tem que querer saber mais. Uma coisa que me incomoda um pouco quando eu estou dando aula eu adoro quando tem aquele aluno que fica perguntando e que quer saber mais uma coisa. Mas se fosse assim? Mas se fosse essa? Às vezes eu nem sei responder. Eu digo, olha, eu vou pensar e depois te digo, porque agora não tenho essa resposta. É raro, porque é raro esse aluno chegar para a gente, sabe? A pessoa fica ali, termina logo essa aula. Ai, que saco. Né? Como a gente gosta quando tem um aluno que quer saber mais, ou que quer um problema mais difícil, ou, mas se fosse de outro jeito, como eu representaria, como eu faria, né? Então, a gente sente falta hoje em dia desse aluno. Então, eu não sei se é porque a gente teria que modificar um pouco a dinâmica da aula para ela se tornar um pouco mais interessante, ou quem sabe usar um pouco mais aqueles trabalhos mais em grupo, assim, que o pessoal tenha que desbravar as coisas sozinhos, porque quando a gente desbrava sozinho também, vocês devem estar vendo na disciplina de rodovias. que tem que desbravar bastante coisa sozinho, né? Sim, pô. Ir atrás para resolver o problema e tal. Isso aí a gente aprende demais numa coisa assim, né? E às vezes aquela aula que é tão mastigadinha, que a gente recebe tudo assim, a gente não absorve a mesma coisa. A gente não vai aprender o tanto aquele quando vem tudo prontinho,
né? Então, essas oportunidades são fantásticas, são ouro, únicas. Você já falou um pouquinho sobre a importância do projeto dentro da graduação, mas acaba refletindo também fora, né? Quando o aluno vai se formar, né? Não sei se tu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a importância do projeto. Eu acho que, não sei, eu não sei direito como é o projeto, eu só sei mais ou menos que o Daniel me comentou, assim, me chamou a atenção. Estou super curiosa para conhecer o que vai ser, né? Mas eu acho que a forma com que ele está propondo esse trabalho me parece assim muito próxima da vida real, né? Eu acho que é isso que ele está tentando espelhar, né? Muito de como isso é colocado em prática. Tá, agora eu tenho a minha empresa de rodovias e como é que eu vou pleitear Uma licitação. a licitação, como é que a gente entra nesse jogo, né? Porque é disputado, super disputado, e aí teu projeto tem que estar super completo, super detalhado, tem que estar muito bem estruturado e feito, senão tu não concorre, né? Então, eu acredito que é uma tendência ter trabalhos assim nas disciplinas mais do fim do curso, e eu acho que é fundamental. Eu acho que deveria ter mais até. Tenho conhecimento de poucas iniciativas desse tipo, assim. No meu tempo, que coisa horrorosa falar no meu tempo. No meu tempo, as disciplinas eram eu tinha pouquíssimas chances de fazer esse tipo de trabalho assim. Até interdisciplinar, a gente não. Fazia, mas às vezes era até. Me lembro de uma disciplina de concreto que eu fiz, que era projeto de concreto armado, se não me engano o nome da disciplina. Era opcional. E ela juntava tudo que a gente via nas anteriores, assim, que eram as obrigatórias. Então, a gente fez o cálculo estrutural de um predinho, pequeno, mas fez, sabe, todo um cálculo. E aí tinha que fazer o desenho técnico no final. À mão, não tinha o AutoCAD. Fui aprender AutoCAD quando eu entrei como substituto no AutoCAD. Então foi assim, 2 anos depois de formada. Né? Na universidade a gente não. E depois, quando eu já estava dando aula, no primeiro ano, quando eu estava como substituta, estavam começando uma parte da disciplina de desenho técnico 2 ter o AutoCAD, dar noções de AutoCAD. Então, imagina, era bem aquele comecinho ali. Sim. Quando começaram a usar essas ferramentas. E agora é assim, obrigatório. Então, ver essas ferramentas. Revit, quando vocês tiverem oportunidade, assim, porque o AutoCAD ele é o básico para representação, assim, claro, a gente se vira, a gente sabe representar 2D, aí tem o AutoCAD 3D, e tem o Revit, que agora é o que o pessoal está trabalhando muito para fazer os projetos, e ele se conversa, ele é paramétrico, então ele conversa os projetos, tu consegue fazer as compatibilidades, né? Ele é muito mais rico. E a forma de trabalhar também é diferente. Então, eu não sei se vocês vão se formar tendo a oportunidade de ter trabalhado com esses programas, com BIM, com essa filosofia BIM, né? Dentro de todo o curso de vocês, mas se vocês não tiverem oportunidade dentro da URGS, eu sei que tem algumas disciplinas que trabalham BIM, assim, pinceladas, puxando a brasa para o seu assado, né? Disciplina de... qual é o nome da disciplina? É lá da construção, uma das últimas. Edificações 3? Eu acho que é Edificações 3.
trabalha alguma coisa na parte de Fazer o orçamento, no caso. orçamento, isso, eu acho. Eu tô E daí fazendo então eles brincadeira. puxam a brasa para o seu assado, né? Eu vou Sim, trabalhar com BIM aqui. Então é muito assim, uns farelos, né? Eu digo, sim. umas coisinhas assim que não é uma visão geral. Mas se vocês tiverem oportunidade, busquem, porque isso aí é mais um diferencial quando estiverem no mercado, É o né? futuro, não É o adianta. É o futuro. BIM, né? Então, veio para chegar. Então não estou falando de uma novidade. É isso aí, já é senso comum isso, né? Então, agora a última pergunta, que eu acho que é o que os alunos mais querem saber, que é Oh, meu Deus. o que a professora espera ver deles na apresentação. Mais em, em questão de Eu trabalho em estou equipe mesmo. curiosíssima para saber o que vão me apresentar, porque eu até perguntei para o Daniel, tá, Daniel, eu vou ter que estudar um pouco de rodovias para poder fazer umas perguntas, porque eu não me lembro mais nada. Ah, não, tô brincando. Um pouco de noção eu tenho do quando eu estudei, assim, mas para mim vai ser muito novidade o jeito que vocês vão apresentar, e tem também nem é uma área que eu trabalho, né? Mas a parte de expressão gráfica só, eu acho que sim, estou bem curiosa para ver como vai ser apresentado, né? E como vai ser organizado e tal. Eu estou na expectativa, sem louca para saber, curiosa. O que vão apresentar? Não sei te dizer, assim, esperando alguma coisa. Então, Vai ser o uma pessoal da manhã, surpresa. o pessoal da manhã escutou bem, ela vai ver bem a expressão gráfica do projeto. Ah, Então, é capriche. o que eu posso me ater, porque a parte de traçado da rodovia eu vou ter que dar uma estudada. Vou pegar meu material antigo, vou dar uma olhada. Nem tenho mais. Então tá, era isso. Muito obrigado, professora. Eu que Eu agradeço recomendo ao a pessoal que está oportunidade. assistindo que se inspire na entrevista dela para fazerem a apresentação, que ainda tem até quarta-feira para fazerem. Tem que fazer o relatório também, não se esqueçam, certo? E de novo, muito obrigado, professora, e boa sorte na audiência. Muito obrigada.